Se você pudesse escolher apenas um trecho da lei brasileira para carregar debaixo do braço e garantir que a sua dignidade nunca seja pisoteada, esse trecho seria o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Originalmente, ele é gigante, são 79 incisos, uma verdadeira armadura de direitos, mas neste vídeo nós vamos desvendar os 10 primeiros passos dessa caminhada. Vamos entender o que é o famoso caput, a cabeça do artigo, e como ele impacta diretamente seu direito de existir, falar e pensar. Fica confortável aí, abre a mente e vem comigo. Se você ainda não viu os vídeos 1, 2, 3 e 4 dessa série, eu vou deixar o link da playlist aqui no box de informações. Se você desejar ler a Constituição junto comigo ou até depois, eu vou deixar também aqui no box de informações o link do site do Planalto, que vai te levar diretamente para ela. Eu sou Sara Joque e te ajudo a entender o direito sem complicações. Compartilho minhas leituras e converso sobre o comportamento humano. Antes de entrarmos direto no texto da lei, eu preciso fazer um combinado bem sincero com você. E quem já assiste a série sabe que eu repito isso quase sempre, porque sempre surge alguém nos comentários dizendo: "Ah, Sara, mas na vida real nada disso funciona." Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que na vida real a engrenagem falha. Eu atualmente sou advogada, eu vejo isso acontecer todos os dias. Mas a verdade é que se a gente não souber o básico que está escrito na nossa Constituição, a gente perde o parâmetro. Como vamos exigir que políticos, juízes, policiais ou qualquer pessoa caminhe dentro da linha se nós mesmos não conhecemos onde a linha foi traçada? Conhecer o básico é o único jeito de defender nossos direitos e lutar quando eles forem violados. E o último detalhe, o artigo 5º tem originalmente 79 incisos. Eu não vou falar de todos eles aqui. Meu objetivo não é te dar uma aula técnica e maçante de direito constitucional, mas sim abrir uma porta para que você tenha contato com os direitos que eu acredito que são essenciais para a sua sobrevivência e para a sua liberdade no dia a dia. Vamos para a leitura do artigo 5º até o inciso 10? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O topo do artigo 5º diz que todo mundo é igual perante a lei, sem qualquer tipo de discriminação. Ele garante a brasileiros e a estrangeiros que moram aqui que 5 coisas são sagradas: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mas vamos entender melhor o que é o direito à vida. Não é só o direito de não ter a vida interrompida de forma violenta ou arbitrária. Vai muito além. O Estado tem a obrigação ativa de nos proporcionar o mínimo necessário para uma existência com qualidade e dignidade. É o que chamamos de mínimo existencial. Contudo, nenhum direito por aqui é absoluto. A nossa própria lei abre exceções em situações extremas,
como a permissão da pena de morte. Mas atenção, isso só é permitido se o Brasil estiver oficialmente em uma guerra declarada e vale para crimes militares específicos desse período de conflito. E quando olhamos para a proteção dessa vida, antes mesmo do nascimento, vemos o quanto o debate é profundo. O Brasil protege legalmente a vida intrauterina. Temos leis que garantem os alimentos gravídicos para apoiar a gestante com exames, assistência médica e alimentação adequada desde a concepção. Ao mesmo tempo, o aborto é criminalizado na maior parte dos cenários no Brasil. Mas nós precisamos encarar a realidade de frente e notar os contrastes sociais. Enquanto na América Latina, países como Cuba, Uruguai, Argentina, Colômbia e México caminharam para a legalização ou descriminalização em diferentes extensões, por aqui o debate esbarra em uma hipocrisia gigante. Na prática, nós sabemos que quem tem condições financeiras consegue fazer o procedimento com segurança em clínicas particulares. Então, por que só a pessoa mais vulnerável, a pessoa pobre, tem que parir a qualquer custo? Afinal, quem realmente sofre as consequências de uma gestação sem amparo e da falta de acesso à saúde? Nós sabemos o porquê, mas é nosso dever continuar questionando. Eu defendo que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. O aborto deveria ser permitido naquele período inicial em que o procedimento é seguro e o ser humano ainda não se formou completamente. Porque, para mim, o verdadeiro descaso com a vida é forçar um nascimento para colocar mais uma pessoa no mundo vulnerável a situações extremamente degradantes de violência, fome, abandono e tantas outras realidades bizarras que vemos no dia a dia. Olhar para o direito à vida sob a ótica constitucional exige que a gente olhe também para a dignidade social. Vamos aos incisos, que são aqueles números em romano? Inciso 1. A busca pela igualdade real. O primeiro inciso afirma que homens e mulheres possuem os mesmos direitos e deveres. Parece óbvio, mas historicamente o cenário patriarcal e excludente era muito pior do que já é hoje. Saibam que as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1932, ou que, pelo Código Civil de 1916, o marido era juridicamente considerado o chefe da sociedade conjugal. Esse dispositivo discriminatório perdeu a validade com a Constituição de 1988. Porém, tratar gêneros diferentes de forma idêntica nem sempre gera justiça. A verdadeira justiça busca a igualdade material, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades para equilibrar a balança social. É por isso que existem políticas afirmativas e proteções específicas para as mulheres, para que a igualdade saia do papel e vire realidade. Inciso 2. A linha que protege o cidadão, legalidade. Este é o princípio da legalidade, o escudo do cidadão comum. Funciona em dois sentidos. Para nós cidadãos, se não existe uma lei proibindo, nós podemos fazer. Temos autonomia de vontade. Para o Estado e governantes, eles só podem agir estritamente se houver uma lei autorizando ou determinando. Isso evita o autoritarismo e serve de base para ramos fundamentais, como o direito penal, onde ninguém pode ser punido sem uma lei prévia. Inciso 3. A intolerância contra a crueldade. Ninguém, sob nenhuma circunstância, pode ser submetido a torturas ou tratamentos que agridam a condição humana. Para tornar efetiva essa diretriz, existem tratados internacionais de direitos humanos e leis específicas no Brasil, como a Lei de Tortura, que é a Lei 9.455 de 97, que tipifica e pune severamente esses atos atrozes. Incisos 4 e 5. A balança entre falar e responder. Aqui temos um conjunto de elementos riquíssimo para a internet. O inciso 4 garante que você é livre para expressar seus pensamentos, seja conversando ao vivo, mandando mensagens privadas ou publicando nas redes sociais. Mas há uma trava essencial. O anonimato é proibido. Você pode falar, mas precisa assumir a responsabilidade pelo que diz. Discurso de ódio, racismo ou preconceito não encontram refúgio na liberdade de expressão. E se alguém passar dos limites e ofender você publicamente, o inciso 5 entra em ação, garantindo o direito de resposta proporcional, além de indenizações financeiras por danos morais ou materiais. Um exemplo, se uma mentira ou ofensa contra você foi veiculada em um vídeo de 5 minutos em um canal do YouTube ou telejornal, você tem o direito garantido por lei de ocupar esses mesmos 5 minutos no mesmo espaço e horário para restabelecer a verdade.
Além disso, abusos dessa natureza geram repercussões na esfera criminal, configurando crimes contra a honra, como a calúnia, a injúria ou a difamação. Incisos 6 e 7. O respeito à fé e à não-fé. O Brasil se posiciona como um Estado laico. Isso significa que o país não adota, ou não deveria adotar, uma religião oficial e deve manter uma postura de neutralidade e respeito a todas as crenças ou a ausência delas. A lei protege os templos, as liturgias e garante que a escolha espiritual seja livre, seja ela positiva, escolher professar uma fé, ou negativa, optar por não seguir religião alguma. Inclusive, o preconceito religioso e os atos contra o sentimento religioso são punidos pelo Código Penal. Além disso, o inciso 7 assegura que pessoas que estão em ambientes de internação coletiva, como hospitais, presídios, clínicas ou quartéis, têm o direito de receber assistência religiosa de suas respectivas crenças, garantindo conforto espiritual mesmo em momentos de isolamento. Inciso 8. A escusa de consciência. Este inciso traz um mecanismo fascinante, chamado escusa de consciência. Ele estabelece que ninguém pode ser privado de seus direitos civis ou políticos por motivos de convicção religiosa, filosófica ou política. Se o Estado impõe uma obrigação a todos, mas essa obrigação vai de encontro aos seus valores mais profundos, você pode se recusar a cumpri-la. No entanto, para que isso não vire uma desculpa para simplesmente descumprir leis, a Constituição exige o cumprimento de uma prestação alternativa, fixada em lei. Temos dois grandes exemplos práticos sobre isso. Serviço militar obrigatório. Jovens do sexo masculino que, por convicções filosóficas ou religiosas, como o pacifismo, recusam alistamento com armas, podem desempenhar atividades alternativas de caráter administrativo, assistencial ou filantrópico nas Forças Armadas ou órgãos civis. Tribunal do Júri. Alguém convocado para atuar como jurado em um julgamento pode alegar escusa de consciência. Contudo, de acordo com o Código de Processo Penal, a pessoa deverá realizar um serviço alternativo no Poder Judiciário, Defensoria ou Ministério Público. Recusar tanto a obrigação principal quanto a alternativa pode levar à suspensão dos direitos políticos. Inciso 9. Criar sem amarras. Este inciso é um dos pilares mais bonitos de um Estado democrático de direito. Ele garante a plena liberdade para a expressão de atividades intelectuais, científicas, artísticas e de comunicação, determinando de forma categórica que não haverá censura nem exigência de licença prévia. Para entendermos a diferença, a censura é um veto, uma proibição prévia. Já a licença é uma autorização antecipada do governo. Sob a nossa Constituição, você não precisa pedir permissão ao Estado para escrever um livro, conduzir uma pesquisa científica ou produzir uma peça de teatro, independentemente de quão provocativo seja o tema. Inciso 10. O seu espaço sagrado. Intimidade versus vida privada. Para fechar o nosso primeiro bloco de 10 incisos, entramos na nossa última barreira de proteção individual, a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada. A nossa honra se divide em duas, a objetiva, a reputação e a imagem que construímos perante a sociedade, e a subjetiva, o nosso próprio senso de valor e autoestima. A nossa imagem também recebe tripla proteção, cobrindo nossa projeção social, nossa imagem-retrato, que é a captação de fotos ou vídeos, e a imagem autoral. É um direito que nos protege tanto de abusos do próprio Estado, quanto de agressões cometidas por outras pessoas no dia a dia ou em ambientes corporativos. Mas você sabe diferenciar vida privada de intimidade? Embora pareçam sinônimos do nosso direito de estar só e de se manter uma esfera de reserva contra intromissões externas, há uma sutil diferença de círculos. Vida privada é o círculo maior, envolve as suas relações externas cotidianas, como sua rotina de estudos, suas relações comerciais, do trabalho e seu convívio social amplo. Intimidade é o círculo menor, é mais profundo, localizado bem no centro da sua vida privada. Trata-se do seu espaço mais reservado e pessoal. Os seus segredos, suas relações familiares e afetivas mais estreitas, seus pensamentos íntimos e até mesmo a integridade do seu próprio corpo. Toda essa proteção se expandiu intensamente para o ambiente digital.
Hoje, além de amparar casos físicos tradicionais, esse inciso dá sustentação a legislações modernas essenciais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, que criminaliza a invasão de celulares e computadores para obtenção de dados particulares, blindando a nossa intimidade na era da internet. Percebe como os 10 primeiros incisos do artigo 5º desempenham uma linha de proteção ao redor de quem nós somos? Eles garantem que possamos existir com dignidade, pensar livremente, professar ou não a fé, criar arte sem amarras e manter um espaço que é só nosso, longe dos olhos do Estado e de julgamentos alheios. Conhecer esses direitos é o primeiro passo para exercer uma cidadania verdadeiramente consciente. E você, qual desses pontos achou mais impactante ou desafiador na nossa realidade atual? Se desejar, deixa aqui nos comentários para eu saber. E na parte 2, avançaremos pelos próximos incisos. Mais uma vez te peço que, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreve no meu canal. Isso me incentivará a cada vez mais trazer conteúdos de valor para você. Me segue também nas outras redes. Lá faço conteúdos exclusivos e posso interagir com você todos os dias. Todas são @sara.joc. Um abraço!